Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar por que as expectativas e os medos em relação ao futuro podem paralisar pessoas no presente. Então, hoje nós vamos falar de níveis de mudanças diferentes para que você viva o que você deseja. Eu sou a Silene e na terça-feira passada nós falamos de propósito de vida. Para quem não sabe, todas as terças-feiras, às 21h21, eu estarei aqui, depois das 21h21. Hoje deu um probleminha aqui nos PC e o negócio ficou meio difícil, mas estou aqui. Então, para que você realize o seu propósito de vida, você passa por algumas etapas. Não basta você saber o seu propósito. E quando você não conhece os níveis de mudança, fica mais difícil. Quais são esses níveis? A gente passa por alguns níveis de mudanças, que é o nível 1, que é espiritual, nível 2, que é identidade, crenças, capacidade, comportamento e meio ambiente. Então, esses são os níveis que em um ou outro, tem pessoas que precisam mudar em todos eles, algumas pessoas só em um ou outro. Então, nós vamos hoje falar desses níveis de mudanças. E quando você não tem o conhecimento de onde mudar, você passa a viver no medo, com expectativas e os medos. E aí onde entra essa relação, expectativas e medos em relação ao futuro podem paralisar pessoas aqui no presente, ou seja, muitas pessoas estão paralisadas por medo do futuro. Só que o medo do futuro e uma expectativa muito alta acaba paralisando. Isso abrange desde insegurança de fazer um discurso, por exemplo, até questões importantes de segurança pessoal e financeira. Porque é muito comum, as pessoas hoje fazem muitos cursos, procuram muitas coisas para ganhar mais dinheiro, mais no ramo de finanças, mas sem essa mudança em si, é difícil fazer qualquer outra mudança. Então, toda a nossa história pessoal e de todos os futuros possíveis convergem com o seu presente atual. Podemos imaginar, você pode imaginar, por exemplo, a tua vida como na linha do tempo, uma linha temporal, que começa lá no passado, um passado muito longe, ali onde você nasceu, e vai até distante. Distante, o que seria? Observar o seu estado atual e o distante é o futuro. Então, você vai para distante, que é o futuro, aquilo que você está imaginando, que dependendo do que você imagina, você gera uma expectativa muito alta. E outros nem imaginam, com tanto medo, já paralisa aqui no presente. E se você observar também o seu estado, aí você observa o seu estado atual e o que você deseja no futuro, que é aí onde entra o propósito, o objetivo de vida, o objetivo do que você quer para a tua vida. A identidade, as crenças, a capacidade, o comportamento e o ambiente relacionam-se com a sua história pessoal, com o seu futuro possível. A nossa personalidade total, ela é um holograma, uma imagem tridimensional, criada por um raio de luz, que é o passado, o presente e o futuro. Qualquer elemento de um holograma, quando você pega um holograma, você vê o todo, mostra uma imagem completa. E podemos, então, mudar pequenos elementos, que é aí onde você usa essa aprendizagem de mudança que pode ocorrer em qualquer um dos níveis que nós falamos. Para que você possa entender melhor essa mudança pessoal, a aprendizagem e a comunicação, o Robert Dilts, enrolei agora, Robert Dilts, que trabalha com programação neurolinguística, escreve vários livros, ele criou um modelo simples e preciso que reúne
as noções de texto relacionadas a níveis de aprendizado e posições e perspectivas do futuro. Ele criou um contexto, a compreensão da técnica da PNL é uma estrutura para organizar e reunir informações. Então, você organiza e reúne essas informações. Eu faço o trabalho completo com essa ferramenta dentro do meu treinamento. Aqui não seria possível eu passar toda a ferramenta, porque seria pelo menos umas 2 horas aí. Mas o que nós estamos vendo hoje já vai te dar muita noção do que você deve fazer, você já vai conseguir fazer algumas mudanças na tua vida hoje. A intenção é que você descubra melhor o ponto de intervenção para você obter a mudança desejada. Gente, eu estou achando estranho, eu estou gaguejando muito, porque eu estou sentada, parece que eu gosto de falar andando, mas tudo bem, eu quero aprender a falar sentada agora. Então, ninguém muda uma parte específica, porque nós somos sedimentados, é orgânico, né? A questão é você saber exatamente o ponto, ali o botão que você vai mudar, o botão que você vai apertar para fazer a diferença. E onde é esse botão? Esse botão ele pode estar na espiritualidade, na identidade, nas crenças, na capacidade, no comportamento ou no meio ambiente. E nós vamos vou falar cada um deles, mas eu vou me aprofundar hoje um pouco mais nas crenças. Mas antes, se você está no YouTube, você compartilha, toca o sininho, né, para quando eu estiver ao vivo o YouTube te avisar. Se você está no Instagram, você vai no coraçãozinho, no Face, acho que é curtir também, compartilha. Eu não sei, você sabe mais do que eu, você sabe o que fazer aí. Então vamos iniciar aqui a espiritualidade. Quando você trata no nível da espiritualidade, ela é muito mais profunda. É onde examinamos as evidências, são as grandes questões da metafísica. Por exemplo, são perguntas que você se faz. Por que estou aqui? Ou seja, estou aqui na Terra. Por que eu nasci? Qual o meu objetivo? Qual o objetivo da vida? Então, quando você entra no nível da espiritualidade, você começa a fazer esse tipo de perguntas. Não são todas as pessoas que se perguntam, mas muitas pessoas, eu mesma já me fiz muito essa pergunta e eu, graças a Deus, eu hoje tenho a resposta. Então, essa está mais relacionado com o propósito de vida que nós falamos na semana passada. O nível da espiritualidade, ele oferece uma direção, uma forma muito mais profunda, como a nossa existência. E qualquer mudança que você faz nesse nível mais profundo, ela tem uma repercussão, ela tem ela altera todos esses campos que nós falamos, né? O nível da espiritualidade, ele é um nível muito mais profundo em todos os outros níveis, ele acaba mexendo ali. Até tem um exemplo lá do Paulo de Tarso, né? Quando ele encontrou a estrada de Damasco. Em certo sentido, ele contém tudo que somos e fazemos, apesar de não ser nenhuma dessas coisas, foi o que ele disse, né? Agora, nós falamos um pouco de espiritualidade, não vou entrar no mérito da espiritualidade também, porque aqui a gente só está passando as camadas. E a camada da identidade o que é? É o sentimento, é um sentimento fundamental de você, é de você mesma com você mesma. É os seus valores profundos, a sua missão, o seu propósito de vida, a sua espiritualidade, é o que você se vê. Eu vou fazer uma aula exclusiva para identidade em outro momento, talvez a próxima, porque a identidade ela tem várias camadas que ela vai se construindo. Hoje nós vamos falar exclusivamente de crenças, mas a identidade tem algumas camadas que a gente vai trabalhar em outro momento. Por quê? Porque hoje nós vamos entrar um pouco em crenças. Por que são crenças? As crenças são várias ideias que nós consideramos como verdadeiras.
e que, baseado em nossa ação diária, as crenças tanto pode constituir uma permissão, ou seja, a crença ela te permite você realizar alguma coisa, quanto ela pode te limitar. Mas vivemos sem crenças? Não temos como viver sem crenças. As crenças são os princípios orientadores, são os nossos mapas, o nosso mapa interno que usamos para dar sentido ao mundo. As crenças, elas proporcionam estabilidade e continuidade de partilhar. Por exemplo, você partilha a sua crença com outras pessoas, nos dá uma sensação mais profunda de empatia. Quando você conversa com uma pessoa, você expõe o que você pensa da vida, você expõe as suas crenças. E também você tem esse mesmo sentimento quando você compartilha, quando você está fazendo um trabalho em equipe, por exemplo. Então, você tem satisfação de compartilhar aquelas crenças que você acredita em determinada coisa, faz aquilo e te dá um resultado. Então, você tem essa satisfação. E todos nós compartilhamos algumas crenças básicas que o mundo físico comprova, né, todos os dias. Então, as crenças básicas que nós acreditamos, por exemplo, na lei da natureza. Por exemplo, você não vai pular de um prédio porque você não precisa comprovar isso. Você sabe que a lei da gravidade existe. E nem você vai comprovar que o fogo queima. Você sabe que queima. Isso é uma crença e nós sabemos que é uma realidade ali que acontece. Isso é uma crença. Agora, o que diz respeito a nós, como pessoas, ao mundo em que vivemos, as nossas crenças não são tão claramente definidas. Como, por exemplo, nós falamos ali na espiritualidade. Por que eu estou aqui? Muita gente não sabe. A maioria, eu penso que mais de 99% das pessoas não sabem. Então, agora, as nossas crenças, elas não são imutáveis. Você pode mudar. Quanto à força da gravidade, a gente não pode mudar. Mas as crenças, elas nascem de muitas fontes, como, por exemplo, a educação. Outro exemplo são de pessoas importantes para você. Quem são essas pessoas importantes? Pai, mãe. As pessoas, os adultos, né? Quando nós somos crianças, os adultos são muito importantes para nós, principalmente aqueles que são mais próximos, cuidadores. E aí, como que nós criamos as nossas crenças? Através dessas pessoas que são importantes para nós, ali na idade mais infantil, que vai até os 7 anos, depois até os 14, até os 21, a gente está numa formação de crenças. Isso não significa que, eu não posso mudar porque eu já fiz 21 anos. A questão é que a gente acaba ficando acomodado com aquelas crenças e muitas delas são imperceptíveis. Como, por exemplo, traumas do passado, experiências repetidas, elas criam crenças através das generalizações que nós fazemos. São a sua experiência com o mundo, experiência com outras pessoas que te dizem isso é certo, isso é errado. Como saber que experiências podem ser generalizadas? Algumas crenças, por exemplo, vêm da cultura. Então, você mora numa cidade, ela tem uma cultura, tem a cultura da cidade, a cultura da família, a cultura de um país. Isso gera crenças que elas podem nos ajudar, nos impulsionar, e tem aquelas que são limitadoras também. Cabe você, então, entender para poder você escolher aquelas que realmente te ajudam. Então, o ambiente que nós vivemos, que nós nascemos, que nós vivemos, que nós crescemos, ela é uma formadora de opiniões, formadora de crenças. As expectativas que você faz em relação às pessoas criam crenças. São crenças importantes para nós. Então, grandes expectativas geram competência. Por exemplo, você tem grandes expectativas, você pode gerar competências porque você formou uma crença que aquela grande expectativa que ela te gerou competência. Você pode conseguir aquilo que você quer, então ela te dá mais força. Pouca expectativa provoca o quê? Incompetência. Quando criança, nós acreditamos naquilo que nos dizem. E por que
não temos como testar essas afirmações, a gente acredita em tudo. Você acredita em tudo. Vai conversar com uma criança de 3 anos, 2 anos, e fala para ela as coisas, ela acredita. E o problema dessas crenças é que elas podem persistir até o último dia de vida se a pessoa não tiver um conhecimento para mudar, para questionar, se questionar e ver se isso é verdade para mim, isso não é verdade, isso é bom para mim, isso não é. E essas crenças, elas podem sim ser modificadas. Por quê? Quando você não questiona, não modifica, ela atrapalha suas realizações no futuro e atuais. Então, o que você está vivendo hoje é relacionado do que você acreditou no passado. Porque são sempre sementes que criam a nossa realidade. É através de pensamento. Pensamento cria a nossa realidade. Mas esses pensamentos não é só um pensamento. Pensamento é através das crenças que nós temos. Porque quando a gente acredita alguma coisa, a gente acredita lá do fundo mesmo, a gente age como se isso fosse uma verdade absoluta. E quando a gente acredita que aquilo é verdade, põe foco, você gera aquilo. E é difícil provar o contrário, porque as crenças atuam como filtros perceptíveis para nós. Então, você tem um filtro. O filtro que nós já falamos, ele passa pelo cérebro, pelo córtex frontal, né? Que ali é o teu guarda, que ele diz isso é verdade. Se é verdade, ele deixa passar, que é o que está lá no subconsciente, senão ele não deixa. E os acontecimentos, eles passam a ser interpretados de acordo com a crença que você tem, com aquele mapa que você tem, com aquela certeza que você tem. E às vezes o que acontece? Dependendo do que você pensa, se você entende que aquilo é verdade, ele serve para você confirmar uma regra. Você fala, isso é verdade. Por quê? Porque você já tem aquilo formado. Vamos pensar, imaginar pessoas que aos homens não prestam. Todos os homens que passar pela vida dessa pessoa não vai prestar, porque ela já tem aquele filtro, ela vai encontrar coisas ali. Ah, Silene, mas que é isso? É que a gente tem uma visão, o nosso filtro ele é muito seletivo. Ele só encontra aquilo que a gente acredita. Então, ele reforça a crença. E o nosso comportamento? O comportamento, com frequência, é considerado uma prova de identidade, ou seja, uma pessoa, ela está sempre... Você conhece uma pessoa e ela age de uma determinada maneira. Ou você mesmo, você age de um jeito, sempre você faz aquele jeito e você fala, eu sou assim, eu nasci assim, ou eu aprendi assim, e é assim que tem que ser. Então, isso forma uma identidade. Mas isso não é uma identidade sua. Foi criada. Se ela é boa, você permanece. Se ela te atrapalha, precisa de ajuste. E é exatamente dessa forma que a confiança e a competência são construídas. Uma das fontes, por exemplo, é uma sala de aula. Como já falamos de amigos, de família, é a sala de aula. Então, o que você aprende ali, você acha que tudo é verdade. Também tem como nós falamos, de medos, de coisas que você passou, não foi bem essa frase que eu usei, e que criam essas crenças. E se você realmente deseja mudar, você precisa o quê? Identificar as informações, as partes emergentes. O que são essas partes? São aquilo que você percebe que te gera problema, te deixa desconfortável. Como eu falei agora há pouco, quando eu sentei aqui para conversar, para falar, eu me sinto um pouco desconfortável ainda fazer live sentado, porque eu estou acostumada a falar, fazer palestra, sentar de pé, não sentada, entendeu? Eu falo assim, mas eu estou aqui conversando, né, com o YouTube, com o Instagram, com o Face. Eu preciso ficar de pé? Eu me sinto mais à vontade, mas isso é uma crença minha. Eu estou me desafiando
para fazer isso sentada, porque eu pretendo fazer um quadro de live com o Instagram de perguntas e respostas. Não tem lógica como que eu vou responder se eu vou ficar longe do computador, longe do celular, eu não vou conseguir. Então, agora eu estou me desafiando, mas isso serve só para isso? Não, no que você deseja fazer, você precisa. Qual que é a minha limitação em relação a isso? E aí você se desafia, você repetir, você fazer até você desenvolver essa habilidade, porque nós também nascemos e a gente não sabia caminhar, a gente não sabia andar, e hoje quem não tem deficiência física anda e corre, aprendeu até a correr, né? Alguns são até maratonistas. Então, tudo aquilo que te deixa desconfortável entre o que você quer, entre o estado que você está e aquilo que você deseja, e aquilo que te deixa desconfortável e que você precisa fazer, você precisa desenvolver essa habilidade, que é o que nós chamamos de capacidade. Que a capacidade é um conjunto dos comportamentos, talentos e habilidades, estratégias que nós usamos em nossa vida para fazer aquilo que a gente quer, que a gente deseja. O problema é que a maioria de nós aprende a fazer algumas coisas e pensa que eu já aprendi o suficiente, eu sei fazer isso, eu não saio daquilo. Mas nós temos capacidade, você tem total capacidade de fazer aquilo que você quer, desde que você se proponha a fazer. Entender aqui onde você está, entender onde você quer chegar e desenvolver as habilidades do meio para chegar onde você deseja. Comportamento. Então, as crenças, você pode, então, estar mexendo no seu comportamento. O que são comportamentos? São coisas que você realiza independente da sua capacidade. Então, você se comporta. Seu comportamento é sempre assim, você vai ter o resultado sempre assim. Mas você pode, que é o que nós estamos falando, ele tem relação com a capacidade. Você percebe que tudo que nós estamos falando, uma coisa se relaciona com a outra? Por isso que, às vezes, uma mudança em um único nível, você acaba mudando toda a tua vida, porque você mudou todo um comportamento. Então, o nosso comportamento, ele mantém e reforça nossas crenças. As crenças não é apenas um mapa do que te aconteceu, mas também um esboço, ou seja, um protótipo das futuras ações. Então, se suas crenças já estão moldadas e você não se propõe a mexer nelas, você já tem o resultado do que você vai ter no futuro. Se o que você está tendo hoje, as suas ações que você realizou no passado, é o resultado que você está tendo hoje, e você está fazendo sempre a mesma coisa, e é o que você vai ter no futuro, está tudo bem. É isso aí mesmo. Não, Silene, mas eu quero ter um resultado diferente. O que eu sei, eu estou tendo esses resultados, eu quero ter um resultado diferente. Não vai ter se você não se propor, não se desafiar a fazer aquilo que está no meio, que você precisa desenvolver. Então, você já tem um mapa das suas crenças. Algumas são fortalecedoras e outras que te limitam. E as que te limitam, você vai encontrar fazendo essa análise. Então, agora nós vamos falar o ambiente, que é a 6. O meio ambiente é tudo aquilo a que você reage, tudo e tudo que nos cerca. Então, é o ambiente, é o que molda as suas crenças. Então, um ambiente, por exemplo, que te favorece aquilo que você quer, é legal. Se você quer realizar uma determinada coisa e você está num ambiente em que não te favorece, isso pode ser de trabalho, de família, fica mais difícil. Então, você precisa mudar, às vezes, o ambiente. E mudar não é as pessoas se moldar a você, é você mudar de acordo com aquilo que você quer.
Nós não podemos, não temos o poder de mudar os outros. Agora, eu vou fazer como você comprova isso na tua vida agora, como você... Imagina um tipo de comportamento. Imagina você é vendedora. Então, você foi lá e fez uma venda. Então, isso foi um comportamento. Aí você entende que você tem capacidade de vender. Então, você diz, eu posso vender tal produto. Ou eu tenho capacidade de vender produtos. E qual a crença que você tem em relação a isso? Se eu me saio bem com vendas, eu poderei, então, ser promovida, eu posso ter um negócio. Então, você já adquiriu uma crença aí de que você é boa com vendas. Ou com uma administração de uma equipe. É sempre assim, o comportamento que eu tenho, a capacidade que eu desenvolvi, a crença que me trouxe, e qual a identidade que eu tenho em relação a isso? Qual a identidade? Ah, eu sou uma ótima vendedora. Então, a identidade que você criou em relação àquilo. E aí você diz, eu sou isso. Mas você percebe que é um conjunto de coisas, como se você estivesse montando um sanduíche, só que é uma você desenvolveu isso. Você teve um comportamento, uma capacidade que te deu uma crença e você disse, agora eu sou vendedora. Legal. Isso é muito bom porque nós falamos de uma crença positiva. Qual que seria um modelo de crença negativa? Foi lá, quebrou um prato. Né? Qual a capacidade que tem? Eu quebro pratos. Você desenvolveu a capacidade de levar o prato e quebrar. A crença que eu tenho, eu quebro muitos pratos. A identidade, eu quebro pratos. Quis colocar uma negativa leve, né? Porque aí tem muitas pessoas que desenvolvem crenças que te geram medos para o futuro, porque você tentou fazer uma coisa, teve um comportamento X, uma capacidade não desenvolvida ou não sabia, e aí você acabou acreditando numa coisa como sendo verdade, de que você é assim, aí gerou aquela identidade em você que você não é capaz de fazer determinada coisa, porque você gerou a identidade. Isso não é verdade, você pode mudar. Se isso te causa dor, te causa incômodo. Então, acredito que você se questionar, generalizar a sua capacidade, que é uma questão de generalização, né? Você fala assim, tentou fazer aquilo, não deu certo, eu não sou boa nisso. Você percebe que tem um processo, que tudo é um processo que você precisa desenvolver, que não é uma coisa que, oh, legal, isso aqui não deu certo, eu sou assim. Aí você cria a sua identidade em relação àquilo. E isso paralisa, porque gera medo. Às vezes você tentou desenvolver alguma coisa e criou uma grande expectativa, mas não respeitou o processo do comportamento, do ambiente, da capacidade de praticar. E aí você já generaliza o negócio e fala, eu não sou boa nisso, eu não vou dar certo nisso. E sinto te dizer, porque quando você diz para você que você não pode, você nunca vai conseguir. Por quê? O pensamento, ele cria coisas. O pensamento manda. Ele é pura energia. Então, se pensa que não pode, foi, sei lá quem falou isso, né? Criou essa frase, pensa que não pode, ou se pensa que pode, de qualquer forma você está certo. O que ele quis dizer com isso? Acho que foi Einstein.
Ele disse que você focou o seu pensamento ali, que você não pode, logo você vai estar disposta a não fazer aquilo, ou fazer de qualquer jeito, porque você já sabe, você já se deu uma sentença que você não pode, você não vai conseguir. Quando você se coloca numa posição, eu posso, a tua energia se direciona para fazer aquilo. E como tudo que nós fazemos vem de, primeiro, seja um resultado positivo, que você diz que é sucesso para você, ou que é negativo, você já primeiro vem aqui na tua cabeça e depois vai para fora. Então, não tem como as coisas, eu não consigo fazer aquilo. Quando você disse, antes de você expressar em palavras, você já disse para o seu subconsciente que você não pode. E ele disse que você está certo. Que é o famoso gênio da lâmpada. Né? Que, lembra do gênio? Você tem um pedido ou você não tem um pedido? Ele é real. Ele fala com você o tempo todo. Então, vemos que o mundo é assim. Meio ambiente, comportamento, capacidade, crença, espiritualidade, que gera, passando nessas camadas, você pode alterar em qualquer uma delas. Aquelas mais profundas que nós falamos é a espiritualidade, a identidade, quando você diz eu sou isso, é uma sentença, ela pode ser, não existe bom nem ruim, foi você que decidiu, o resultado você vai ter de acordo com a identidade que você resolve vestir, a máscara, né? Então, tudo, mas você tem esses, tanto o meio ambiente, o comportamento, a capacidade, a crença e a espiritualidade, você pode mexer aí para ter a identidade fortalecedora que você deseja ter e ser. Então, se você ainda não compartilhou o vídeo, é hora de compartilhar. Se não se inscreveu no canal, é hora de se inscrever, tocar o sininho para quando eu estiver por aqui, as redes sociais te informarem que eu estou aqui. E por hoje ficamos por aqui. Acho que nosso papo foi rápido hoje, né? Foi rápido, foi meia hora. Mas uma meia hora bem legal. Gente, sabe uma coisa que eu gostaria de saber com vocês? Eu gostaria de fazer, eu não sei ainda o dia, se vai ser no sábado, na quinta-feira, live. Quero fazer uma live diferente no Insta, de perguntas e respostas. Eu quero ajudar vocês mais de perto. Eu quero entender o que se passa com vocês. E aí, se vocês mandar um direct falando de que assunto, porque assim, eu sei que eu sei muitas coisas, sabe? Que eu posso ajudar muito. Mas vocês me perguntando, seja de trabalho, mais relacionado ao trabalho, a pessoa, como você se sente, eu vou me esforçar bastante que eu puder para poder te ajudar. Eu acho que uma conversa, às vezes sai coisas tão legais que muda a vida de uma pessoa. E eu me proponho a fazer isso. Só não sei ainda o dia, mas gostaria de saber a opinião de vocês. Tá bom? Beijo no coração.